Olá, boa noite, que bom ter você aí. E nós aqui na Canção Nova, começando mais um Além da Notícia. É mais um programa inédito. Este tema jamais foi tratado aqui. E eu já começo fazendo uma reflexão importante. A sociedade contemporânea, especialmente a partir do modernismo, aquele movimento artístico e literário que surgiu no início do século XX, marcado pela ruptura com as tradições e a busca por novas formas de expressão, vem perdendo o apreço por costumes e valores arraigados, indispensáveis para a formação do homem até bem pouco tempo. Percebemos, em contrapartida, uma contestação da ordem, a valorização da transgressão e do subjetivismo. São múltiplos os exemplos que a gente tem visto, até nos assustam. Mas hoje vamos nos debruçar sobre apenas um desses últimos assuntos que tem nos chamado a atenção e até assustado. Essa onda de bebês na internet. Os adultos bebês viraram uma febre e todo mundo está querendo fazer o seu. Está gostando. Mas tem algo muito mais sério além dessa brincadeira. Os bebês reborn. Você já sabe do que vamos falar então, não é? Bebês reborn. Um assunto super importante que a gente vai trazer hoje aqui ao nosso Além da Notícia. O fenômeno desses bebês reborn enfrentam tanto apoio quanto críticas. O tema levanta questões sobre saúde mental, liberdade individual e estigmas de gênero enfrentados por essas mães. É um fenômeno passageiro? Qual o perfil das pessoas que buscam essa relação com as bonecas, os bonecos? Essa cultura do hiperrealismo pode influenciar ou distorcer o entendimento sobre vida, cuidado, maternidade e paternidade? São tantas questões. E, por outro lado, o que tem gerado esse apego atual a animais, plantas, objetos e outras realidades paralelas? É o que a gente vai refletir no programa de hoje e eu já quero saudar o nosso convidado aqui. Não se assuste não, doutor. Aliás, eu que tenho que me assustar, o senhor já trata disso diariamente. Eu recebo aqui o doutor Fábio Leite, médico psiquiatra, com especialização em medicina da dor pela USP, especialização em medicina do sono pela Universidade de Lyon, especialização em medicina do sono do idoso pela Universidade de Paris e especialização em psiquiatria geriátrica pela Universidade de Montpellier. Seja bem-vindo, boa noite e obrigado. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para falar sobre esses assuntos que são tão importantes e pertinentes. Não falei algo importante, é maranhense, formou-se em medicina no Maranhão, é isso? Graças a Deus, São Luís do Maranhão. Luís do Maranhão, seja muito bem-vindo. Eu vou acrescentar ainda outras coisas ao currículo dele que me chamam bastante a atenção, gente. Fez estágio em clínica cirúrgica em Tóquio, no Japão, residência médica em psiquiatria no Hospital de Base do DF e estágio em psiquiatria na Universidade de Coimbra, em Portugal. Como é que o senhor conseguiu tanto tempo assim tão jovem para fazer tanto de coisas? A vida é curta e a morte é certa, então carpe diem, né? Você tem que aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível. E, na verdade, é uma necessidade que nós temos, eu achei muito pertinente a abertura. Na psiquiatria, nós temos uma formação tradicionalmente humanista. A psiquiatria vem por exemplo, tem uma parte muito importante, a psicopatologia, que vem da fenomenologia, que é parte do existencialismo, do ser, né, do ser humano. E eu fui buscar essas outras especializações pela necessidade que eu percebia dos pacientes no consultório, de dor crônica, pacientes idosos que precisavam de uma atenção mais específica, transtorno do sono. E Coimbra foi um momento muito importante porque eu consegui perceber em outra sociedade, embora lusófona, né? Nós temos raízes portuguesas, mas como que é uma estrutura diferente, e o Japão também é um outro país que tem muito a ver com isso que você falou, do tradicional com o moderno. O Japão sempre foi uma ponta em tecnologia, mas sem perder as tradições milenares, né? Isso, na minha construção humana e profissional, foi muito importante, porque quando a gente trata de ser humano, é importante que você se desenvolva também como ser humano, né? Por isso que eu acho importante o tema e a abertura que você fez falando sobre essa questão humanista. Ouvindo o senhor, fiquei pensando, sim, alguém que conhece, cada vez conhece mais, quer conhecer mais ainda, é isso? Quanto mais se conhece, mais se quer conhecer? O conhecimento, ele traz a consciência da necessidade de aprender. Eu acho que as pessoas que mais estudam são as pessoas que mais percebem, só sei que nada sei. Sabe, exatamente, só sei que nada sei. Que existe muita coisa para aprender. E a vida também vai trazendo para nós, como você
acabou de colocar, que é o tema do programa, situações novas, né? A nossa sociedade é uma sociedade que tem desafios que outras sociedades não apresentaram. Uma situação nova como essa agora, desperta no senhor uma vontade grande de querer desvendá-la? Como o nosso trabalho é tratar dos transtornos, dos sofrimentos psíquicos, né, emocionais e que sempre tem uma base existencial, o conhecimento, a aprendizagem e principalmente a compreensão de como que o ser humano lida, como que ele vive, como que ele reage, às suas necessidades e às exigências do meio, porque existem necessidades intrínsecas, internas e necessidades externas. E essas buscas, elas são sempre consequência de uma tentativa de adaptação, né, de harmonização, que às vezes não é bem sucedida, e aí nós vemos as patologias, mas sempre é uma tentativa de busca do equilíbrio. Mesmo esquizofrênico, quando ele se organiza num delírio, aquilo ali é uma nova forma de existir. Ele percebe que tem uma alteração interna e ele busca de todas as formas, com todos os esforços que ele dispõe, de construir um delírio para que ele consiga ter uma forma de existência, né? E de longe tem uma frase, não sei de quem é, parece que atribuem a um cantor, né? De perto ninguém é normal. E quando a gente estuda um pouco, eu falo que de muito perto ninguém é louco. Ou seja, se você for muito próximo das pessoas, você vai perceber que aquilo tem uma origem, que o que você olha de fora tem uma raiz ali de uma carência, de uma falta, né? E de uma busca, às vezes, até do que não se sabe que precisa, né? E aí vem todos esses transtornos, essas disfunções na vida, no comportamento das pessoas. Doutor Fábio, quantos anos de experiência já atendendo o ser humano? 21. De todo esse tempo de estudo, de conhecimento, esse fenômeno agora dos bebês reborns é passageiro? Eu acho que ele é uma fase. Eu acho que outras coisas virão, infelizmente, porque o que a gente percebe é um esvaziamento, né? Eu vi na sua abertura uma coisa bem interessante com relação à subjetividade. Eu acho que a objetificação do outro, né? Nas relações humanas tem aumentado e agora é o contrário. A gente está transformando as pessoas em objeto e está tentando transformar os objetos em pessoas, né? Então, existe realmente um paradoxo, um contrassenso muito grande, porque quando você vê que as pessoas tratam aumentando o feminicídio, ou seja, a mulher não tem valor, né? O número de estupros aumentando, ou seja, 70% dos estupros acontecem com meninas até 13 anos de idade, ou seja, é um objeto para satisfação do desejo, as pessoas matam por nada, então o ser humano vira objeto. E quando você vê a desvalorização do ser humano de um lado e você vê algumas pessoas tentando valorizar e dar vida ao inanimado, né? Parece muito com Deus, né? Que pegou um boneco de barro e soprou fôlego de vida em suas narinas para dar vida. Então, é como se o ser humano quisesse dar vida a um objeto, né? Então, assim, e a vida já foi criada. O que nós não estamos valorizando são os seres vivos, são os seres humanos. Estamos tirando o valor do ser humano para colocar em objetos, né? Em coisas. Importante que isso acaba de nos dizer. Olha, vou acrescentar aqui o seguinte, gente, o programa de hoje vai ser uma riqueza só. Nós vamos ter aqui ainda hoje, com participações especiais, a doutora Juliana Parisotto, que é neuropediatra, o padre Jorge Luiz, psicólogo clínico lá da Arquidiocese do Rio de Janeiro, o padre Rafael Solano, doutor em moral, e vamos ter ainda alguns convidados especiais, ultra especiais, Chesterton, Viktor Frankl, para nos ajudar nessa temática toda aqui. Como é complexa, não é? Mas primeiro a gente vai agora trazer uma reportagem de introdução. Nós já introduzimos, mas agora a reportagem vai nos trazer mais para dentro ainda do tema. Com cabelos implantados, olhos de vidro e pele macia, os bebês reborn deixaram de ser apenas brinquedos para ocupar os braços de supostos pais. Enquanto o mercado se expande, situações inusitadas se tornam cada vez mais frequentes. Em Salvador, uma recepcionista entrou com uma ação judicial após ter o pedido de licença maternidade negado para cuidar da sua boneca reborn. A defesa pede uma indenização de R$10 mil, alegando abalo psíquico por não ter seu pedido reconhecido. Segundo dados da Reborn International, uma associação que reúne artistas e produtoras do setor, a estimativa é de que cerca de 4 mil bonecas sejam vendidas por mês no Brasil, com preços que variam de R$500 a R$10 mil. Desta forma,
O mercado de bebês reborn movimenta cerca de 20 milhões ao ano só em nosso país. Outro caso que ganhou repercussão chegou ao escritório da advogada Suzana Ferreira. Eu fui procurada por uma mãe de uma bebê reborn para regulamentar a situação da bebê reborn dela, porque ela constituiu uma família e a bebê reborn faz parte da família dela. Só que o relacionamento não deu certo e a outra parte insiste em conviver com a bebê reborn pelo apego emocional que teve nela. Casos como esse acendem o alerta. Olha que coisa mais fofa, gente, que tá aqui deitadinha. O apego emocional a coisas materiais ultrapassa os limites da imaginação e começa a interferir na vida real. A sociedade está percebendo a necessidade de refletir. O que essa febre dos bebês reborn está escondendo? E por que tantas pessoas estão fugindo da realidade? Boas perguntas, às quais vamos agora acrescentar uma porção de outras perguntas aqui. E já para o doutor Fábio, já quero trazer a primeira delas. E é bem particular, doutor Fábio. Esses supostos relacionamentos com os bebês reborn já começaram a chegar aos escritórios de advocacia, como a gente viu na reportagem, já tem até nos tribunais, questões nos tribunais. E nos consultórios psiquiátricos, já chegaram? A gente percebe que aos poucos esse público começa a buscar ajuda. Nós temos até algumas imagens de algumas pessoas tentando levar bebês para atendimento em pronto-socorros, né, para pedir assistência, e algumas pessoas até têm que falar, infelizmente nós atendemos seres humanos, nós não podemos atender um boneco, e as outras pessoas, as mães que levam, ficam revoltadas e acham que é desumano porque não se atende ou não se presta uma assistência, né, a um bebê reborn. E eu acho que isso, na verdade, talvez comece a aparecer muito mais nos consultórios psiquiátricos. A procura, ela é proporcional ao crescimento, né? E aí esse atendimento será para aquela suposta mãe, não é o pai? Isso. Eu acho que quando a mãe leva o bebê reborn para consultar, quem precisa de atendimento é ela. Outra pergunta que eu quero trazer agora, já também trazendo uma sequência de perguntas curtas. Qual o perfil dessas pessoas que buscam essa relação com bebês reborn, com bonecas, como se fossem humanos? O que a gente percebe é que nós estamos numa sociedade infantilizada, né? Quando nós vemos, por exemplo, no cinema, os filmes que mais fazem sucesso são filmes de super-heróis. Então, já é uma coisa trazendo um componente infantilizado. As relações interpessoais são extremamente infantilizadas. A gente percebe que os relacionamentos eles são extremamente curtos, né? 2, 3 meses, porque as pessoas não conseguem aprofundar. E quando a gente percebe esse fenômeno, o que existe também é uma infantilização, porque a gente sabe que boneca é coisa de menina, de criança, né? O menino sabe que aquilo é um boneco. E aí nós temos 3 conceitos muito complicados que são imiscuídos, que são misturados e confundidos, né? Sonho, ilusão e fantasia. Uma mulher pode ter sonho de ser mãe. Ela pode sonhar na maternidade. A maternidade é uma necessidade para muita gente. É um sonho, é um desejo. E isso é absolutamente legítimo. Buscar os meios, buscar um parceiro, montar uma estrutura familiar e, né, conseguir a maternidade dentro de um lar, de uma família, é o sonho de muitas mulheres e continua sendo, né? Infelizmente, às vezes isso não é possível, alguns relacionamentos não vingam, o parceiro às vezes não tem esse mesmo desejo, figura masculina, às vezes não tem a intenção, e algumas mulheres ficam com esse instinto de maternidade, que é um instinto, né, além de um sonho, e tentam canalizar isso para algum lugar. E aí vem os outros problemas, que é a fantasia, né? Então, fantasiar uma situação e você saber que ela não é real e voltar para o normal. É o que a criança faz. Ela brinca com o boneco, mas ela sabe que aquilo não é real. Mas aí a gente entra no campo da ilusão, que é o campo do acreditar que aquilo ali é real, né? Então, quando você fala, por exemplo, uma festa fantasia, a pessoa vai com um super-herói, vai com uma roupa do Zorro, vai com uma roupa da Mulher Maravilha, vai como marinheiro, que é um personagem que gosta, que se identifica, mas ela sabe que depois da festa ela tira aquela fantasia e volta para casa. Nem sabe o que é fantasia. Quando a gente passa para a ilusão, a pessoa começa a ter uma crença de verdade em algo que é real. E isso beira muito o delírio. E ela não tira aquela fantasia mais. Ela não consegue sair daquilo. Posso trazer um exemplo? A influenciadora Graciane Barbosa vai exatamente testificar aqui o que o senhor acaba de nos trazer aí.
essa influenciadora que recentemente adotou um reborn, ela deu nome a ele e ela compartilhou sua experiência com seus seguidores na internet, que são as dezenas de milhares, dizendo o seguinte: como já disse anteriormente, meu sonho é ter um filho. Podem me julgar. No começo eu achei estranho, mas Benício, o nome do bebê reborn dela, me trouxe felicidade. Ela não conseguiu realizar o sonho de ter um filho e está tentando realizá-lo num bebê reborn. É o que o senhor está nos trazendo aqui. Agora, quando ela se dará conta de que isso não é possível? O contato com a realidade, ele é muito doloroso, né? Essa moça que você acabou de citar, ela teve um término de um relacionamento recente, né, na mídia, uma ruptura de uma relação amorosa e provavelmente talvez tivesse, como ela falou, o desejo de que aquele relacionamento frutificasse com o filho, né? E isso não foi possível e ela canalizou isso para um boneco. Então, assim, é uma fuga da realidade. E eu acho que o termo usado me trouxe felicidade, não é bem isso, me trouxe facilidade, né? Porque criar um filho simplesmente mantê-lo vivo do ponto de vista físico. Educar um filho é muito mais complicado, né? Então, assim, quando nós olhamos para a sociedade moderna, o número de filhos diminui cada vez mais, né? A taxa de natalidade diminuiu bastante por vários fatores, e a gente percebe que esse instinto materno, porque precisa ter uma estrutura familiar, às vezes a pessoa quer, mas não consegue. Nós temos clínica de inseminação artificial, nós temos várias pessoas que fazem FIV, que fazem adoção, mas nós estamos chegando num ponto tão periclitante, tão crítico disso, que as pessoas estão transferindo esse desejo, essa vontade de sentir isso de maneira real para um boneco, e isso é uma ilusão extremamente dolorosa e disfuncional, porque no fundo, a pessoa se engana, ela se ilude, ela tenta viver algo que não é real, né? Como se fosse um conto de fadas de uma forma moderna. Aquilo ali é uma coisa que ela vai manter aquele conto de fadas dentro do cotidiano para tentar satisfazer um desejo que depende de outra pessoa também, que não depende só dela. Então eu vou fazer isso sozinho, eu vou criar o meu mundo de fantasia, né? E vou tentar me convencer de que aquilo é suficiente para mim, quando na verdade nós sabemos que não é suficiente. Doutora, o programa está passando tão rápido, eu nem olhei, já avançamos no tempo. Esse bloco já era. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. E na sequência, você já viu aqui, né? A gente tem uma porção de questões a abordar e aí aprofundando também no programa. Aliás, é tão precioso esse tema de hoje que vou pedir a você, indique a outras pessoas, nesse intervalo agora curtinho aqui, já passa a mensagem aí para os seus contatos, convida para nos assistir aqui, porque esse tema é de importância gigante para a nossa compreensão, para a nossa consciência do que estamos vendo hoje na sociedade, até para a gente entender melhor as pessoas que estão convivendo conosco, vivendo ao nosso lado, passando por essas experiências fantasiosas, como se reais fossem, mas que sofrimentos, o que está levando essa pessoa a viver isto, como ajudá-la. A gente vai para o intervalo. O tema de hoje é sério, é atual, é necessário, é urgente que a gente compreenda melhor. Nós estamos falando sobre os bebês reborn e os sintomas da nossa sociedade, que eu não sei se eu vou chamar de sintomas de uma sociedade adoecida ou de uma sociedade que está pedindo socorro, não é? Estamos falando sobre esse assunto, estou aqui como especialista, estou como psiquiatra, o doutor Fábio Leite, que está conosco, nos ajudando a refletir sobre tudo isso. Doutor, eu me deparei, quando estava analisando essa questão para tratar aqui com o senhor, eu me deparei com um aspecto que eu não ainda havia pensado bem, que é o seguinte: é possível que o bebê reborn seja utilizado terapeuticamente para estimular a ludicidade, a brincadeira e os desenvolvimentos cognitivos e intelectuais de alguém? Existe essa possibilidade de um uso terapêutico para ajudar até certo ponto e depois aquela pessoa, como numa medicação, ser desmamada? Na verdade, o que nós temos no desenvolvimento, nós temos fases, né? A primeira infância, a segunda infância, a pré-adolescência, adolescência e idade adulta. O que nós encontramos é que essa questão da ludicidade
ela é da infância. O mundo de fantasia, a brincadeira, o faz de conta, isso tudo é importante para a criança, para desenvolver a criatividade, etc, etc. As meninas, né, nós temos aí a Barbie, né, e outras bonecas. Os meninos também tinham os bonecos, na minha época tinha o Falcon, né, a gente brincava. Os Super Amigos. Super Amigos, os super-heróis, né, os Vingadores, etc e tal, o Batman, o Superman. Enfim. Isto é, esse aspecto na infância é completamente natural. Saudável, necessário, Sim. importante, porque a criança tem que fazer uma historinha, tem que brincar, interage. Nessa fase é adequado. Ela cria fantasias, a imaginação dela voa. Isso, é importante inclusive para o processo de inteligências múltiplas. Abre, né, existe um desenvolvimento neuronal, então quanto mais estímulo externo você tiver, melhor para você. Além desses bonecos, esportes, jogos, né, pular elástico, amarelinha, tudo isso faz parte, né, da brincadeira, do brincar. E isso é de uma infância saudável. Tanto quando uma pessoa adulta tem um comportamento um pouco mais ranzinza e que não sabe brincar, tipo assim, isso não teve infância, né, não brincou, não sabe levar as coisas na brincadeira, não tem esportivo. Então é importante a brincadeira. Na idade da adolescência, você tem um período de transição em que você sai desse mundo, né, infantilizado para um mundo intermediário, que você fica ali numa transição de criança para adulto e aos pouquinhos vai mudando de fase. Então, há a coexistência de elementos da idade adulta com elementos ainda da infância. E depois você passa para uma idade adulta saudável. O que nós estamos percebendo é que essa adolescência também ela acabou passando, né, do que seria 18 anos, que é a maioridade penal, por exemplo, mas não é a maioridade mental. Então, nós vemos pessoas hoje que continuam morando com os pais, continuam dependentes com mais de 30 anos, 40 anos, ficaram em casa e aí não conseguiram buscar a vida própria, autonomia, independência. E a própria maturidade, a gente percebe que ela é algo muito difícil. Hoje o problema maior do tratamento psiquiátrico não são tanto as doenças mentais, mas a imaturidade dos pacientes com relação à vida. As pessoas não conseguem lidar, elas têm dificuldade. Nós temos uma discussão muito séria sobre a geração Z, que tem dificuldade de aceitar regra no trabalho, de se adaptar e de lidar com as negativas da vida, com os nãos, com as frustrações. Então, a gente percebe que a imaturidade e esse comportamento é muito isso. É a mesma coisa de você ver um adulto brincando com uma boneca, daqui a pouco você vai ter adultos usando fralda. Entendeu? Já temos. Adultos, Então, assim, não pessoas... sem necessidade clínica. Isso, que é um idoso pode precisar por uma incontinência urinária, enfim. Mas o que a gente percebe é uma infantilização. Eu acho que o fenômeno do bebê reborn mostra um paradoxo, que é uma pessoa querendo ser mãe, mas de uma forma infantilizada. Isso é muito grave. E tem mais um dado de um estudo francês que mostra que nós estamos numa geração em que, pela primeira vez, essa geração ela é menos inteligente que a geração anterior. Ou seja, nós passamos a ter um processo involutivo do ponto de vista até de inteligência e cognição. Eu não quero esticar muito e nem fugir do assunto, mas preciso fazer essa pergunta. A raiz dessa imaturidade dos adultos atuais, como é que o senhor a detecta? Onde está? Eu percebo muito na família, os lares, eles não estão preparando adultos para a sociedade. Os membros saem da família para a sociedade ainda infantilizados. Eu percebo que essa coisa do excesso da superproteção, do excesso de cuidado, aquela história do síndrome do ninho vazio, aquilo é muito perigoso, porque o ninho vazio é sinônimo de sucesso, é sinônimo de que o pássaro conseguiu fazer com que todos os outros pássaros conseguissem voar e buscar os seus horizontes. Então, é importante que a família entenda que os filhos eles têm que ser preparados para a vida adulta. Os pais estão vivendo ou tirando dos filhos a possibilidade deles se tornarem fortes? Exatamente, perfeito. Tem um trecho até bíblico que eu acho muito interessante, quando Paulo fala, quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, depois que me tornei adulto, deixei de lado as coisas de criança. Então, a família ela tem que preparar o jovem para ser forte. Mar calmo não faz bom marinheiro. Então, acho que ter um pouco de dificuldade. Você vai para uma academia, você começa a levantar peso de 5 quilos, depois você passa para 10, depois você passa para 15 e vai subindo. Ou seja, a família ela tem que fazer com que haja um aumento de força, de ganho
emocional, de estrutura emocional para os filhos gradativamente, trazendo responsabilidades graduais, não sobrecarregando, mas também não deixando essa criança sem um tipo de contato com a realidade. Então, Isto é, os pais não podem fazer o caminho do filho. Ele tem que deixar o filho caminhar sozinho, pegar aquela estrada ruim, pegar aquela estrada difícil, suar, cair, se sacrificar, se machucar, se levantar. Os pais precisam deixar o filho fazer as experiências dolorosas e exigentes da vida para que esse filho tenha têmpera. É isso. Perfeito. Você falou uma coisa que eu acho que é super pertinente, que é, por exemplo, quando você tem uma criança que tem que ser vacinada, ela vai sentir uma dor. A picada da agulha vai doer, mas é uma dor menor para evitar uma dor maior, por exemplo, de uma paralisia infantil. E o pai e a mãe não podem tomar injeção no lugar dele. Exatamente. E é preciso ter a noção de que, se não houver aquele sofrimento pequeno, no futuro o sofrimento vai ser muito maior, né? E a gente percebe, por exemplo, os jovens que são criados pela família sem se frustrar, sem respeitar a regra e norma, não aceitando não, eles vão para a sociedade respeitar regras e normas sociais, eles não respeitam o direito do outro, eles são agressivos, eles são extremamente violentos. Nós temos hoje vários episódios aí, teve um jovem que matou o pai, a mãe e o irmão recentemente, uma outra situação de um grupo que foi encontrado com jovens de 20 anos que estavam fazendo chantagem com vídeos e imagens de outros adolescentes. Então assim, existe uma falta de amor, né? E o amor é aprendido em casa. O amor é algo que é ensinado também do mesmo jeito que a regra. Então, não existe, de forma alguma, nenhum problema na disciplina, desde que seja feita com amor, sem ódio, sem raiva. Isto é, e a punição social, a punição das ruas, será muito pior do que aquela punição em casa que o pai deu quando frustrou, quando disse não, quando não permitiu, quando não deu aquilo que queria. Aquela punição das ruas será muito pior, da sociedade será muito pior. Mas a própria sociedade também será punida com este filho que não foi bem educado e que não teve limites em casa, né? Perfeito. Eu acho que existe uma epidemia de infantilização, uma epidemia de desrespeito, como você colocou, né, de relativismo, de transgressão. As pessoas acham que a transgressão é bonito, ser correto, ser comportado, fazer o que é certo, não tem mais valor. O importante... A contestação permanente de tudo, da ordem. Rebeldia sem causa, não existe um motivo. Você citou uma coisa muito importante, assim, as pessoas elas se preocupam com a forma, mas não sabem qual é a razão, qual é a motivação, qual é o sentido daquilo que estão fazendo. Então, eu vejo muito as pessoas esvaziadas na questão do sentido. Qual que é o sentido do que você está fazendo? Por que você está fazendo aquilo lá? Porque as pessoas estão fazendo, eu simplesmente repito. E isso é um fenômeno também de rede social, né? A gente tem esse momento do bebê reborn, e ele talvez seja uma fase posterior do mundo virtual, de que tudo ali é uma história, um personagem que as pessoas criam, e quando você quer tirar do virtual para a pessoa ficar mais concreta, né, para aquele boneco, aquele personagem fictício aparecer. E nós precisamos fazer com que essa criança saia desse mundo lúdico e entre no mundo adulto, porque a vida real, nós sabemos que a vida real ela não é fácil, ela é complicada, ela é difícil e nunca vai ser só o que nós queremos, né? Eu sempre falo que às vezes a gente esquece que um mar de rosas também é um mar de espinho, porque rosa tem espinho. Então, o mar de rosas é algo bom por um lado, mas que tem o seu preço, tem o seu custo, né? Então, a vida não vai ser sempre fácil, mas ela tem que ser vivida com entusiasmo, com vontade. E eu gosto muito, como bom maranhense, né? Viver é lutar, a vida é combate, que os fracos abate, os fortes, os bravos só pode exaltar. Então, isso é uma coisa que nós precisamos entender. Nós estamos num combate, numa luta, e essa luta tem que ser entendida que é o processo da própria evolução humana. De onde vem essa frase que você usou aí agora? Gonçalves Dias. Vamos lá. Eu acho que a gente está indo na raiz do problema, né? Mas eu vou chamar agora aqui um outro convidado para participar conosco. É um sacerdote que é psicólogo clínico, lá do Rio de Janeiro, o Padre Jorge Luiz. Bem-vindo, Padre Jorge. Boa noite. Olá, Ronaldo. Olá, queridos telespectadores do programa Além da Notícia. Esse movimento que nós vemos em que as pessoas celebram mêsversário, compra roupa, trata como se fosse realmente uma pessoa humana e quer levar no médico e quer marcar consulta, isso é muito preocupante. Isso é muito preocupante porque isso começa a afetar a saúde mental. Eu não tenho como fazer com que uma pessoa
ela só corresponda aos meus afetos, ela só corresponda às minhas necessidades, porque isso não vai ser uma relação, né, saudável. A relação saudável, inclusive, ela vai contemplar momentos em que eu me sinto frustrado diante de uma reação do outro, momento em que o diálogo vai precisar tomar um outro rumo para poder acertar algumas situações. Então, tudo isso é saudável. Doutor, essas práticas que a gente vê por parte das pessoas que estão adotando esses bebês, elas são um sintoma de quê? Já é um adoecimento. Ele falou uma coisa que eu acho que é importante. Eu não acho que isso vá afetar a saúde mental. Eu acho que já é um reflexo de que a saúde mental dessa pessoa já foi afetada. Porque uma pessoa que não tem um sofrimento psíquico não vai ter um comportamento desse. Dá para perceber claramente que há uma disfunção, que é um desequilíbrio. E uma coisa que é muito importante em cima disso é que nós estamos vendo que as pessoas estão transferindo a patologia, esse mal-estar, às vezes um quadro depressivo, às vezes um quadro de ansiedade, um outro distúrbio qualquer, para essas práticas, né? E não estão fazendo o que elas precisam, que é procurar um psicólogo, um terapeuta, para resolver suas questões, né? Ou um psiquiatra, para se tratar. Então, senão eu vou transferir isso para um bebê reborn. Como transferem para o jogo, como transferem para as drogas, que são fugas da realidade. Então, uma pessoa que começa a usar droga ilícita ou mesmo o álcool está tentando fugir da realidade, para não sentir essa dor que nós acabamos de dizer, que é a dor da existência humana, do viver, dos problemas, das dificuldades. E esse bebê reborn mostra justamente isso, uma fuga, uma tentativa de fuga da realidade, quando na verdade essa pessoa precisa se tratar. Olha, eu tô triste, eu tô infeliz, eu queria ser mãe, eu queria ter um filho, não consigo, não tenho relacionamento, que é o que o padre acabou de falar. Fogem, né, de aspectos de uma relação normal, de uma relação humana, que tem dias bons, dias ruins, que nem sempre a pessoa faz o que eu quero, nem sempre ela reage da forma que eu quero. Então isso já mostra uma disfunção e mostra claramente que essas pessoas precisam de tratamento psiquiátrico, psicológico, via de regra. E isto seria a próxima pergunta que eu vou fazer, uma fuga da realidade, isto é, a vida real, a vida concreta, a vida palpável daquela pessoa não está sendo possível e ela então foge da realidade para esta suposta realidade outra? Sim, é uma fuga de si próprio, né? Tem uma frase do Lacan, que é da psicanálise, ele não é da psiquiatria, é da psicanálise, que é bem interessante. Nós só lidamos com as verdades que nós damos conta. Então, é uma fuga das verdades que essas pessoas têm, das suas frustrações, do que elas queriam e não conseguiram. E é preciso que haja uma conexão primeiro comigo mesmo, né? Ama teu próximo como a ti mesmo. Eu gosto muito disso porque o amor que eu tenho pelo outro, ele tem que se pautar no amor que eu tenho por mim, o amor próprio, a autoestima. Então, como que eu vou amar o bebê reborn se eu não me amo? Né? Como que eu vou amar uma pessoa se eu não me amo? Então, o que mostra é que essa pessoa tem um problema de autoestima, tem uma dificuldade com amor próprio muito grande, talvez problemas com rejeição, abandono e essa busca incessante por afeto, por amor, fugindo de entrar em contato com essa dor de, poxa, eu não tive uma mãe muito presente, eu não recebi tanto carinho do meu pai. Mais uma vez, nós partimos do núcleo familiar, né? Nós voltamos para ele. E isso é muito importante porque são essas relações parentais, figura paterna, figura materna, que acabam enchendo na idade adulta os consultórios psiquiátricos, questões que foram vividas de forma muito dolorosa, ou por ação, ou por omissão, né? Falta de afeto, de atenção, de cuidado, e essa pessoa tenta passar esse cuidado por um boneco porque não tem coragem de ter um filho e dar conta daquilo, mas eu preciso talvez passar para esse bonequinho aquilo que eu queria que a minha mãe passasse para mim, aquilo que eu queria que o meu pai me desse, né? Mas eu não entro em contato com isso, eu não busco saber que essa é a minha verdade, esse foi o pai que eu recebi, a mãe que eu tive, essa é a minha história e daqui para frente eu vou seguir. Então, é muito uma fuga de encontrar consigo próprio, né? O conhece-te a ti mesmo, o conhecer-se no mais profundo da alma, no mais profundo do ser. E que a gente vê, por exemplo, em vários textos bíblicos. Eu acho que aí a religiosidade
idade, né? Não apenas religião, ela é importante porque Davi é um exemplo muito clássico no Salmo 51, em que ele entra em contato com o arrependimento, com a dor, o que eu fiz, e a gente vê, por exemplo, a história de José, que os irmãos venderam, e pessoas que tiveram dificuldade familiar, né? Um pai que tinha preferência por um filho, a gente vê Raquel e Lia, um amor mais por uma. Então, são questões que nós vemos ali sempre do ponto de vista até bíblico e que não foge das outras famílias, né? Então, eu acho que a fuga da nossa origem, da nossa história primitiva, de onde nós viemos enquanto nós viemos de um pai, de uma mãe, de uma estrutura familiar, e a gente precisa voltar para isso para poder seguir, mesmo que a gente não consiga amar pai e mãe, mas pelo menos honrar. E eu acho que quando existe essa noção de que os nossos pais não foram santos, mas eles são sagrados, né? E a sacralidade sou eu que escolho, o respeito sou eu que escolho. Que bonito isso, hein? Eles não foram santos ou não são santos, mas são sagrados para mim. Exatamente, porque você pode pegar a sua caneca e ela ser apenas uma caneca, mas ela passa a ser sagrada para você porque foi o seu avô, foi a sua avó, tem um apego emocional. E tem um ditado no Maranhão, a gente beija o altar por causa do santo, né? Então, é muito isso, ou seja, aquele altar passa a ser sagrado. Então, eu acho que a sacralidade, ela foi perdida. Deixa eu perguntar uma outra coisa. A gente está falando dessa problemática hoje, o tema do programa é esse, os bebês reborn são um sintoma da sociedade adoecida, de uma sociedade adoecida, esse desejo da maternidade ou paternidade é tão forte, mas as limitações para se ser pai, se ser mãe hoje, no consultório é possível responder de onde vem este medo da paternidade, da maternidade de hoje, dos casais. Porque eu não consigo entender somente como um receio econômico de não ter condições de cuidar daquele filho. Mas, se o for, também me diga, esse receio de ser pai, de ser mãe hoje, dessa geração jovem, os jovens casais hoje não querem ter filhos, mas estão com o gato, com o cachorro e com o reborn. Mas de onde vem esse receio? Eu acho que você falou uma coisa importante. Primeiro, são questões materiais, né? A vida está ficando cada vez mais difícil, o número de filhos por família diminui cada vez mais. Esse é o argumento, um dos argumentos, né? Mas o que a gente percebe não é criar, é educar os filhos. Acho que esse é o grande desafio. E aí vem a questão até da poesia. Filhos, como sabê-los se não tê-los, né? Então, eu vou fazendo uma simulação, assim. Não é bem o que eu queria, mas eu vou tentar ver como que funciona. E, no fundo, o que a gente percebe é o medo de não dar conta. Um medo de ser mais um fracasso. Por quê? Porque cada vez que uma criança nasce, uma expressão latina pode ser usada, alia iacta est, a sorte está lançada. E isto já quer dizer pessoas inseguras. E completamente, porque elas não são adultas. Como é que elas vão ser referencial para uma criança? Os humanos de hoje são inseguros. São infantilizados. Como que uma criança pode colocar uma criança e educar uma criança para ser adulta se ela própria não é adulta, né? Como que eu vou saber o que é um amor, o que é um cuidado, uma educação e disciplina se eu não recebi? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho, eu não posso transmitir para uma criança, para um outro ser humano, porque a maternidade, a paternidade, ela não é só biológica. Você está passando ali todos os elementos de figura paterna e materna para um ser humano. Tudo aquilo que é de construção, você leva para aquele ser humano, são as primeiras relações. O colo, a criança, ela não escuta uma voz e vai entender o que aquela palavra quer dizer, ela não enxerga direito, mas ela sente no toque, né, no contato humano, essa questão do afeto. E mais, o que a gente percebe hoje, que é mais difícil não é colocar a criança na escola, é educar, ensinar a sentir, ensinar a respeitar, ensinar a gostar. Né? E eu acho que isso é o grande medo que essas pessoas têm. Será que eu vou dar conta? No fundo, eu sei que eu não dou conta, mas eu queria muito, então eu simulo. A gente está chegando em pontos tão importantes, não é? E eu estou analisando aqui essa sua última resposta também, fiquei pensando em pessoas hoje que carecem de fato daquelas virtudes que outrora a gente via muito latente: a coragem, a confiança em Deus, na vida, a confiança no homem, inclusive, e que parece que isso hoje está em baixa. E aí essa insegurança dos adultos de hoje, que pode explicar o fato também de não querer ter filhos, né? Tamanho medo, insegurança de tudo, né? A imaturidade, a infantilidade. Bom,
podemos resumir assim esse bloco aqui, não é? Sim. E já acabou o tempo, vamos de novo para o intervalo, é bem rápido, gente. Vai ser curto o programa, estou com uma montanha de outras atrações aqui, de perguntas também, mas o doutor não está me deixando abordar tudo porque ele é bom demais. Vamos para o intervalo, voltamos já. E bem-vindo, você que está chegando agora aqui na programação da Canção Nova. O programa de hoje é estupendo, o tema é inédito e jamais eu imagino tratado com a visão, o olhar que nós estamos tratando aqui no Além da Notícia de hoje. Os bebês reborn, um sintoma de uma sociedade, o quê? Para você que está aí do outro lado agora. E eu estou conversando aqui com o psiquiatra, o doutor Fábio Leite, e nós estamos trazendo as mais diversas situações. Doutor, vou trazer temas mais agora neste bloco, mais instigantes ainda. Atenção, você que está nos acompanhando aí agora. Nós vamos falar sobre coisas que nos preocupam muito, como, por exemplo, os bonecos sexuais, os bebês híbridos. Nós vamos falar também sobre esse realismo. Aliás, já quero começar sobre isso aqui também, com essa questão. Essa cultura do hiperrealismo, isto é, esses bebês parecem muito reais. Ela pode influenciar ou distorcer o entendimento sobre vida, cuidado, maternidade, paternidade? Sim, é paradoxal porque é um hiperrealismo fora da realidade, né? Tipo assim, não existe realidade. Aquilo ali é algo que não tem vida. E viver só existe de sujeito para sujeito, não existe vida de sujeito para objeto. Então, como que eu vou ter uma ação e uma reação se um boneco ele é incapaz de reagir? Então, nós dois estamos interagindo e nós percebemos hoje que a grande queixa das redes sociais é isso. As pessoas chegam a um restaurante ou mesmo dentro de casa, cada um pega o seu celular e não interage. Então, assim, isso é um degrau acima da falta de interação, porque o outro é um boneco. Mesmo que você esteja na rede social conversando com alguém, do outro lado tem uma pessoa, enfim, teclando, mandando mensagem. E quando é um boneco que você fala, mas ele não te responde, ele não tem reação. Porque nós somos construídos enquanto sujeito, enquanto seres humanos, a partir da interação, a partir do que eu falo, como que o outro reage, do que eu digo. Por isso nós temos ouvidos para ouvir a expressão do outro, e a interlocução, ela tem um emissor e um receptor. Então, ora eu sou emissor, você é receptor, ora você é emissor, eu sou receptor, e em cima dessa troca, em cima dessas interações é que nós vamos construindo o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é fruto das vivências que nós tivemos, né? Das relações. Nós somos consequência de todas as relações humanas que nós tivemos, boas ou ruins. E aí não tem como haver interação com o boneco, que é um ser inanimado. Agora é uma coisa paradoxal. Por um lado, a gente busca a interação. Por outro lado, a gente foge dela. É uma necessidade de controle. Eu concordo plenamente com você, mas é uma necessidade de controle. E eu sempre falo para os pacientes que o que nós precisamos na vida é de equilíbrio. Equilíbrio é diferente de controle. A pandemia, ela mostrou claramente que nós não somos equilibrados, que nós somos controlados. Vamos lá, um sintoma da nossa sociedade de hoje, ela precisa de equilíbrio, ela não está equilibrada. Isso. Controlar é você amarrar uma pessoa por uma corda. Equilíbrio é você andar na corda bamba. Você, por exemplo, pode manter uma relação de duas pessoas em que uma está presa à outra, por questões materiais, financeiras, por violência. Agora, quando você coloca um ímã dentro de uma pessoa e um ímã dentro da outra, elas vão ficar atraídas, né? Como a própria Bíblia fala, somos atraídos pelo amor de Deus. Deus não impôs nunca nada a ninguém. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Então, a motivação da relação entre duas pessoas tem que ser o amor, a afetividade. Um objeto não ama, um boneco reborn não vai amar. Ele não vai ser uma pessoa que vai conseguir retribuir ou não o amor que você tem. Então, é na interação, por isso que chama relação. Não existe relação com a mesa. Não tem diferença dessa mesa para o bebê reborn. É simplesmente a criação da fantasia que aquela imagem tem na cabeça da pessoa. Tem gente em casa dele, é simplesmente piração, mas vamos lá. Não vou dizer isso, tá? Não vou dizer. Deixa eu chamar uma outra convidada aqui. Claro. Uma neuropediatra, a doutora Juliana Parisotto, que participa conosco aqui com certa frequência. Eu fiz questão de convidá-la para ela trazer uma reflexão, uma vez que ela tem um canal no YouTube muito importante, que ela sempre está levando reflexões preciosas. Doutora Juliana, bem-vinda. Muitas vezes essa dissociação, esse desvio da realidade acontece por não conseguir enfrentar uma dor muito grande, quadros depressivos, quadro de luto que não conseguiu se resolver, mas isso nunca é normal, tá? Isso nunca é normal. Eu nunca recebi nenhum reborn para atender, que bom, porque acaba sendo a mãe, né, desse mãe, né,
desse boneco, na verdade, a real paciente, né? E eu acho que o terceiro ponto que a gente tem que pensar é questionar na nossa sociedade hoje em dia, muito mais do que só a questão dos bonecos reborn, a quantidade de adultos que resolvem fugir da realidade, se esconder, né? Criando animais como filhos. Às vezes não é o boneco reborn, mas trata o animal como filho, ou animal de estimação, né? Ou plantas, ou querem se vestir de animais, ou serem chamados de animais, né? Tudo isso representa uma grande fragilidade da personalidade em lidar com a realidade, né? Doutor Fábio, chegamos aqui num outro ponto importante, que eu quero já enfatizar, que a doutora Juliana nos apresentou. Essa questão de chamar animais de filho. O animal é minha família, hoje é o meu gato, é o meu cachorro, é o meu porquinho ou outro. Tratar exatamente como um humano, um animal, essas realidades todas que a gente acabou de escutar a doutora trazer aqui para nós. O que é isso que está acontecendo? Na minha casa, eu tenho 2 filhos e eu tenho uma esposa. E uma coisa que nós sempre tivemos foram animais, cães. Eu crio Malinois, já criei dog alemão, Shih Tzu, enfim, várias raças. E existe um apego muito grande, né, de todos nós. Nós perdemos alguns deles por idade, outros por acidente, outros por leishmaniose. Existe uma dor, um sofrimento muito grande. Mas eu não tenho como jamais colocar um cachorro no lugar do meu filho. Eu não gostaria de ser trocado nem por uma ou outra pessoa, né? A gente vê que quando uma criança é adotada, ela tem dificuldades porque foi rejeitada pelo pai e pela mãe. Quando um filho é mais preferido que o outro se sente mal. Então, se nós começarmos a colocar os animais no lugar das pessoas, onde nós vamos colocar as pessoas? Né? Eu acho que os animais têm um lugar deles e merecem ser amados, cuidados. Eu acho super importante, mas me parece que aí existe uma confusão, uma perturbação no lugar do que é o quê. Então, o animal é animal e ser humano é ser humano. E não se pode tratar nem um ser humano como animal, nem um animal como ser humano, porque é o mesmo erro. Quando se humaniza a tal forma, de tal maneira, como nós temos visto hoje os animais, porque animal hoje tem quarto, tem cama, tem televisão ligada, tem ar-condicionado ligado para ele, animal hoje tem roupinha, o carro do bebê hoje virou carro de animal. Quando se humaniza tanto assim o animal, não se está fazendo isto animalizando o ser humano? Isto é, no fundo, a razão é porque nós animalizamos os seres humanos e estamos agora humanizando os animais? Ou a tentativa de colocar naquele animal o que nós queríamos fazer com algumas pessoas. Porque o animal, ele é meu, eu sou dono, né? Hoje é tutor, né? E não se fala mais dono, é tutor de pet, enfim, pai de pet, mãe de pet. Mas é aquela história de eu ponho numa coleira, eu faço isso, ele vai para onde eu quero. E às vezes o ser humano, o filho, ele chega um momento que ele vai ter vontade própria, que ele vai ter opinião própria, ele vai discordar de você e não vai querer mais te obedecer por um motivo bom, por um motivo ruim, não vai torcer para o mesmo time que você torce, não vai querer ser da mesma religião que você é. E o animal não, ele precisa da comidinha, da ração, da água, e você vai e transfere para ele um afeto que você, no fundo, queria transferir para um ser humano, mas não tem coragem, não se assume. Eu acho que o que falta nas pessoas é se assumirem, é olharem para o espelho e falar, eu sou isso aqui, esses são os meus medos, essas são as minhas limitações, são os meus defeitos, são as minhas preocupações, e eu vou, a partir daqui, para a vida, com aquilo que eu preciso melhorar, com aquilo que eu preciso... Não, mas aí eu vou, pego um cachorro... são puxadinhos emocionais, puxadinhos existenciais, quando não se trata realmente de resolver o problema. É sempre um apanágio, uma forma de fugir, mais uma vez, daquilo que é a sua verdade. O que realmente você queria não é aquilo. Aquilo é um quebra-galho, mas que você vive, faz o aniversário,
compra o bolo, chama os outros para fazer a festinha, mas assim, é transferindo para o animal o que você queria fazer com o ser humano e no fundo não tem coragem, você não assumir a sua covardia. Quero trazer para essa conversa agora um outro querido amigo, doutor em moral, professor da PUC Paraná, Padre Rafael Solano. Bem-vindo. Boa noite, padre. O termo reborn não é um termo muito fácil de traduzir. De fato, tem muitos neologismos ingleses que, traduzidos ao português ou ao espanhol, trazem sempre algumas divergências. Reborn, renascidos. Não é um movimento novo, é um movimento muito antigo. E, sobretudo, ele corresponde a uma atitude muito delicada do idaísmo ou do etarismo, a negação do envelhecimento. Cada dia me convenço mais de que os famosos bebê reborns vieram para nos dizer abertamente no Ocidente e no Oriente que nós não somos amigos de envelhecer e que há um certo grande preconceito contra a possibilidade do envelhecimento humano. Todos nós somos contingentes, todos nós somos seres que organicamente vamos envelhecendo. O bebê reborn substitui absolutamente nada na vida das pessoas, porque é um boneco com rasgos, entre aspas, humanos, feitos quase todos com um material muito bem desenvolvido, e que traz consigo também uma certa obsessão por uma infantilidade constante. Eu não sei se é mais difícil ou é mais perigoso acreditar que por trás de um bebê reborn esteja um ser humano, ou se é mais fácil aceitar que o ser humano que tem um boneco reborn ou uma figura reborn lhe está dando condicionamentos humanos quando ele sabe que não existem. Doutor, a gente vai e volta e novamente a gente cai naquele ponto, fuga da realidade. A longo prazo, essa fuga da realidade pode se tornar uma forma de dependência afetiva? Na verdade, é uma demonstração de carência, é muito mais uma transferência de uma carência, de uma necessidade afetiva, da necessidade de ser amado. Se é essa necessidade de carência, ela precisa ser preenchida, não precisa? Ela precisa ser preenchida. E aí nós temos um conceito muito, muito importante de vontade e necessidade. Vontade eu tenho de refrigerante. Pode ser um Guaraná, pode ser um refrigerante cola, isso é vontade. Mas de água eu tenho necessidade. E na falta de água, às vezes nós usamos o refrigerante, mas o que nós precisamos mesmo é de água. Então, eu preciso de um filho, eu preciso de uma família, eu preciso de um parceiro, de uma parceira, eu preciso, é uma necessidade humana, da existência humana. Mas aí eu tenho a vontade de ter um cachorro, eu tenho a vontade de ter um bebê reborn, né? Então, eu tento transferir para uma vontade aquilo que no fundo é necessidade e que eu não busco, eu não assumo e eu não mostro, que tem toda uma dificuldade, né? Tem todos esses elementos limitantes que não dependem só do que eu quero. Vamos lá, agora um outro aspecto. Mas pode chegar um momento em que eu preciso de uma maturidade para entender que eu preciso de um marido, de um filho, mas eu não consegui. E quando chega essa hora que exige a maturidade para eu enfrentar este não ter conseguido e levar a minha vida adiante. Acho que você falou tudo. Eu acho que toda a nossa discussão ela é, digamos assim, conectada a esse ponto. É a frustração, é o não. A arte de sorrir cada vez que o mundo te diz não, cada vez que a vida te diz não. Como é que eu continuo a minha vida por mais 20, 30, 40 anos carregando aquela frustração? Não casei, não consegui ser pai, não consegui ser mãe. Como é que eu trabalho isso e eu potencializo isso e isso não se torna para mim um peso, mas isso pode me dar uma nova perspectiva? Eu acho fantástico esse ponto que você colocou, porque, por exemplo, a criança, até a adolescência, ela tem um mecanismo de defesa da negação. A negação é um mecanismo de defesa do ego primário. Depois da adolescência para a idade adulta, nós precisamos mudar os mecanismos de defesa do ego, ou seja, me proteger do sofrimento interior, emocional, existencial. Aí eu vou para a racionalização, eu vou para... na Igreja Católica, por exemplo, os padres e as freiras, por conta de não poder ter uma vida, né, sexual,
por uma questão de celibato, eles fazem sublimação. Carregam o celibato a vida inteira. Isso, e eles sublimam, transferem, é um mecanismo de defesa sofisticado, elaborado, chamado secundário. E a negação é um mecanismo de defesa primário, primitivo, que vem da criança. Quando você não faz a troca do mecanismo de defesa primário da negação para um outro mais sofisticado, que é secundário na idade adulta, você tem esse problema que é a negação da realidade. Então, o que nós precisamos é parar de negar. Eu queria sim, mas não deu. Não. É o luto, né, que a neuropediatra falou. Isso, é a elaboração do luto, porque o luto não é só a morte de uma pessoa do lado de fora. É a morte de um sonho, é a morte de um desejo. Eu não vou conseguir realizar. E pronto, e a vida é isso. Porque se um dia eu vou morrer, que é o final de tudo, eu também tenho que ver que algumas coisas, antes que eu morra, elas também vão ter um final. Pronto, eu não vou mais ser mãe, não vou mais ser pai, eu não consegui casar, eu não consegui ter uma família, não consegui fazer a profissão que eu queria, não consegui. E nisso a fé e o cristianismo são importantes também, não é? Sim, porque isso traz uma coisa muito importante que é a sabedoria, né? A inteligência é algo que a gente vê muito, mas a sabedoria... Eu não gosto muito do termo inteligência emocional, porque eu acho que todo mundo tem inteligência. Eu acho que falta educação emocional, né? E aí vem a sabedoria. É aquilo que mesmo uma pessoa que mora no campo, que não tem educação formal, que é analfabeto, ele pode ser sábio. E um pós-doutorando, ele pode ser absolutamente um tolo. E a gente vê isso, realmente. Exatamente. Então, o que nós precisamos é de uma sociedade, de uma família mais sábia e menos inteligente. Por quê? Porque a inteligência cria um bebê reborn, mas a sabedoria faz uma mãe e um pai serem equilibrados, criarem bons filhos e colocarem na sociedade de forma saudável. Então, o excesso de conhecimento, de tecnologia, cria um boneco muito parecido com o ser humano, mas nunca vai ser um ser humano. E eu preciso entender... Ou a inteligência cria um bebê reborn e a sabedoria indica a você o caminho da adoção, por exemplo, ou de uma adoção espiritual, ou de uma adoção à distância, ou de doar-se de uma outra forma, que construa a sociedade e pessoas, doar-se, entregar-se. Gastar a sua vida com algo que valha a pena. Isso que você falou é importante. Ou seja, no momento em que eu tenho esse sentimento, que eu tenho esse amor para dar, que eu tenho esse sonho, esse desejo, e ele não foi possível da forma que eu esperava, que eu canalize, mas de uma maneira saudável, porque canalizar para um boneco não é saudável. E pouco inteligente. Pouco inteligente e, de uma certa forma, não resolve o conflito interior que eu tenho, que é não conseguir, não deu certo, perdi, falhei, não consegui, pronto, e está tudo certo, e vida que segue. Não, a pessoa fica fazendo círculos, tentando não aceitar que não conseguiu. Então eu vou usar um subterfúgio, uma forma de fuga da realidade, como quem usa droga, foge da realidade, como quem vai para os jogos, foge da realidade, como as pessoas que hoje, tem várias pessoas viciadas em pornografia e não tem relação com o seu parceiro que está na cama. Eu tenho pacientes no consultório que eles são viciados em vídeos e pornografia digital, e os parceiros de carne e osso, tá lá, a esposa, a mulher, enfim, a namorada, e eles não conseguem mais ter desejo, não tem mais vontade de ter uma relação sexual normal. Ou seja, o contato humano vai sendo empobrecido, esvaziado para se viver coisas virtuais. Ou seja, ali é um personagem daquele filme, é uma atriz pornô que está fazendo aquilo nada é real. No mundo real as coisas são difíceis, o casamento tem suas dificuldades, né? O envelhecimento, a vida, e as pessoas elas precisam aceitar, porque a vida não vai mudar, quem tem que mudar são elas. A gente está entrando em questões que são altamente morais, hein? E éticas também. Deixa eu trazer aqui novamente o padre Rafael Solano, que é doutor nessas questões todas, mais uma vez. Não se pode afirmar se é algo ético ou antiético. Com todo respeito, é algo desumano e, num certo sentido, algo anacrônico. Dar qualidades humanas a uma figura completamente inanimada. Porque no boneco reborn não existe nem sequer um movimento que o boneco possa realizar de forma impulsiva. Aqui é onde está a minha pergunta. As pessoas que têm se dedicado a exaltar a função do reborn o fazem porque tem alguma carência ou porque tem uma consciência presente de que estes bonecos lhe trazem uma certa
satisfação. Qual é a satisfação que traz o reborn? E o mais preocupante de tudo é que muitas vezes aparecem situações bastante relevantes. Aquela que mais impactou todos nós foi, sem dúvida nenhuma, quando a nossa amiga, aquela moça gentil, boa pessoa, apareceu num posto de saúde afirmando que a sua filha reborn estava com febre, não? E até o pessoal da enfermagem, da triagem, foi gentilíssimo com ela e explicou que ali não existia nenhum sintoma. Penso que o sintoma estava nela, não? Temos que fazer uma análise muito forte sobre esta situação e digo mais uma vez, não é questão de inteligência artificial, não é questão de inteligência técnica ou tecnológica. Há um problema muito sério na inteligência emocional da humanidade no século XXI. Muito obrigado pelo convite, Ronaldo. Uma alegria imensa estar com vocês. A gente vai para o intervalo, é bem rapidinho. E na sequência, você já viu aqui, né? A gente tem uma porção de questões a abordar. A gente vai para o intervalo. Voltamos no Além da Notícia da noite de hoje. Estamos falando sobre esse tema, bebês reborn e os sintomas de uma sociedade. O quê? Para você que está nos acompanhando aí agora. Neste momento do programa, a gente chegou agora a uma temática que eu quero trazer, que atravessa tudo que nós já conversamos até aqui. Vamos falar sobre a dignidade humana. E, doutor Fábio, e esses híbridos, metade humanos, metade animais? O que leva alguém a despertar interesse também por isso, por essa metamorfose de bebê, não sei, essa coisa estranha? Foi comentado anteriormente sobre as pessoas que fazem cirurgias no corpo ou que fazem modificações para se parecer com animais, né? Sim. Então, acho que isso juntando o bebê reborn, como o próprio termo fala, é uma hibridização, né? É uma junção desses dois movimentos. Eu acho que a busca por novidade leva a esse ponto. Então, tu traz um bebê reborn já não é mais suficiente. Agora vamos trazer metade animal, metade humano. Talvez ter um cachorro, um animal e fazer um aniversário, fazer festa, ter o quarto com ar-condicionado, etc., já não esteja mais sendo. Então, não sei se sendo suficiente. Então, é sempre uma tentativa nova de preencher essa lacuna e ela não é preenchida. Então, vamos criar algo novo, algo novo. Uma evolução, na verdade é evolução, né? Mas é um degrau a mais nessa busca do preenchimento do vazio interior. Seria como aquela insatisfação que o vício vai provocando e a pessoa quer sempre um degrau a mais naquele vício? Exatamente. Na psiquiatria nós chamamos de tolerância. Uma vez que você usa uma medicação, uma droga que ela não faz mais o mesmo efeito, aí você precisa de uma dose maior. Então é como se isso fosse uma dose maior de um comportamento reborn, né? Um bebê metade animal, e aí a pessoa vai fazendo toda essa transição, mas na mesma busca, porque aquilo já não é mais suficiente, e nunca vai ser, né? Como é que é o nome que você usa na psiquiatria? Tolerância. Tolerância? Uhum. Vamos aumentar agora o nível da tolerância? Vamos lá. Bebês usados como objeto sexual. Como é que isso pode ser explicado? E até, como são bebês, isso é uma pedofilia, seria uma pedofilia? Eu acho que é uma questão muito do que a pessoa tem na cabeça de desejo, como aquilo que a gente falou, de transgressão, né, de quebrar, e isso é algo que ele canaliza para um boneco, mas que talvez ele queira, do mesmo jeito que ser mãe de um boneco é um apanágio de ser mãe de uma criança, ter um comportamento sexual pedofílico com o boneco é o desejo de ter aquele comportamento com uma criança. Então isso é extremamente perigoso e danoso. Eu vou começar aqui com Chesterton. Ele tem uma frase que diz assim: chegará o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde. O que Chesterton quis dizer com isso? Acho que é a Terra plana, né? A gente vai ter que provar que a Terra é redonda, vai ter que provar que o ser humano é humano. O óbvio, eu acho que o que existe nessa frase é que as pessoas vão negar tanto a realidade que um dia a gente vai ter que provar que o real é real. Porque vai ter um ponto em que muita gente não vai aceitar. Porque o que o Chesterton fala é um movimento. Isso que a gente está discutindo hoje, pode ter certeza que daqui 5 anos o número de pessoas
que terá esse tipo de comportamento aumentará, porque a fuga da realidade ela é um movimento mundial. Isso não acontece só no Brasil, acontece na Europa, Japão, Estados Unidos. Então, essa, digamos assim, dificuldade de aceitar a vida, essa rejeição da realidade, ela aumenta a cada dia em várias áreas. E aí nós temos um problema muito sério, que as novas gerações elas são muito mais suscetíveis à rejeição da realidade, porque elas querem um mundo que elas próprias criam. Então, hoje, cada um cria uma regra, uma lei para viver. E moldam aquilo ao seu gosto. Exatamente, ao seu gosto. Então, eu acredito que isso vai aumentar cada vez mais, porque agora, as novas gerações elas já vêm com isso muito internalizado. Agora, eu escutei alguém muito otimista dizer uma coisa para mim. Disse, olha, mas a gente não tem que se preocupar tanto, porque vai ser como aquele beco sem saída que a pessoa entra e chega lá no final, como não tem saída, vai ter que dar uma volta. O problema também, aí nós temos um outro agravante que são as pessoas que quando entram em contato com a realidade preferem não continuar vivendo. Que a gente sabe que tem uma epidemia muito grande no mundo inteiro. Então, eu penso que quando algumas pessoas entram em contato com a realidade, algumas voltam. Outras querem simplesmente sair, porque não querem entrar em contato com isso. Então, a minha preocupação a longo prazo é que essas pessoas que já têm uma dificuldade de lidar com a realidade, quando a realidade vier de uma forma, como você falou, chega numa certa idade, digamos assim, eu sempre falo que a vida é um espelho que quando a gente nasce fica bem longe. E a proporção que a gente vai envelhecendo, esse espelho fica tão próximo do nosso rosto que não tem como não enxergar quem nós somos e a realidade. E eu acho que quando essas pessoas entrarem em contato de uma maneira muito abrupta, e forte com a realidade, isso... É inevitável. E pode ser algo trágico e traumático, entendeu? Por isso que entrar em contato com a realidade tem que ser uma coisa desde pequenininho. De uma certa forma tardia. Né? Tardia e com uma gravidade que é meio que difícil de prever, né? Meu Deus, misericórdia. Vamos lá. Vou trazer um outro convidado aqui agora, que é um colega do senhor. Ele é neurologista, psiquiatra, filósofo, sobrevivente do Holocausto austríaco, Viktor Frankl. Olha o que ele nos diz. Cada vez mais as pessoas têm os meios para viver, mas não têm uma razão pela qual viver. Que forte, hein? Isso é uma frase que cabe muito com uma outra, que o mundo é digital, mas o ser humano é analógico. Então, o conteúdo é decisivo, mas a forma é determinante, a outra frase do Marx, né? Então, eu acredito que é muito isso, é o automatismo, é uma sociedade automatizada, que não reflete, que não aprofunda, que simplesmente vai tendo uma repetição de comportamento de padrão, sem se questionar, sem que haja uma reflexão sobre a vida, sobre o que eu estou fazendo, por quê, né? Qual é o sentido daquilo que eu estou fazendo. Então, e a gente vê isso, por exemplo, algumas críticas sociais, até na maneira de se vestir, existe um padrão, você vê que as pessoas se vestem meio que todas muito iguais, né? Essa coisa da individualidade, ela está sendo perdida, existe uma massificação de comportamento, uma massificação de conceitos, e isso empobrece muito, muito o mundo e reduz, um reducionismo do ponto de vista humanístico, você ter um padrão. Imagina se só tivesse uma cor no mundo, como que seria o mundo, a natureza, como que se houvesse só uma opinião, como que nós chegaremos aqui? Se o Einstein não tivesse questionado as leis da física antes, como que nós teríamos chegado onde nós chegamos? Então, é importante que haja o questionamento, isso que nós estamos fazendo aqui é um questionamento, né? A sua pergunta, ela é muito pertinente, isso mostra o que isso quer dizer, e é em cima dessa discussão, dessa troca, dessa reflexão, do pensar, né? Qual é a razão disso? Nós estamos aqui tentando, né, chegar a uma compreensão, se é possível compreender e entender, mas por que está acontecendo com a sociedade? Né? Isso é demonstração de quê? E é em cima disso que a gente tem que rever os nossos comportamentos para melhorar enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto família. Como eu disse, eu vou pedir à nossa equipe agora que só mude um pouquinho o nosso planejamento. Vou chamar já agora o Padre Jorge, lá do Rio de Janeiro, ele é psicólogo. Ele tem uma pergunta para fazer para o senhor. E aí eu vou deixar a última frase que a gente vai refletir mais para o finalzinho do programa. Então eu quero perguntar ao psiquiatra que hoje participa desse programa como identificar, porque como bem sabemos, é uma linha tênue entre um hobby e uma tentativa de criar vínculo com um boneco,
como identificar se já deixou de ser hobby para ser algo que, não vou utilizar o termo patológico, mas já algo que está ali se manifestando com uma certa preocupação, a partir da maneira como aquela pessoa lida com um boneco de borracha, muito realista, mas que não é pessoa humana. A pergunta que o padre Jorge faz, inclusive, é uma referência prévia que ele já havia feito também, a pessoas que fazem coleção de carrinhos, de bonecas, coleção de objetos diversos, quaisquer, que faz aquilo por hobby. Então, foi exatamente nesse contexto. Como separar isso? Quem tem isso por hobby, por gostar, mas que não confunde isso com um realismo, uma realidade. Né? Essa pergunta é muito boa e interessante porque o hobby é algo saudável. O hobby agrega, traz conhecimento, informação, pesquisa, busca, interatividade. A pessoa sempre tem outras pessoas que participam daquele hobby, existem encontros de pessoas que têm. Então, isso é saudável. Quando você percebe que há uma interferência na vida, na rotina profissional e familiar da pessoa, já dá para perceber que aquilo se tornou o que a gente chama na psiquiatria de transtorno, né? Nós não usamos muito o termo doença, um transtorno mental, um transtorno psíquico, e aí isso precisa realmente de cuidado. É quando ele interfere na vida social, pessoal e profissional. Estamos vivendo num tempo marcado pelo consumo, superficialidade e individualismo. Não é um tempo favorável. Pergunto, nem todas as pessoas conseguirão viver bem no mundo assim? E se a resposta for afirmativa, o que fazer? Viver é uma busca, invariavelmente. Pode ser uma busca até de não buscar, mas é uma busca. Uma fuga é você buscar evitar, eu estou saindo de um ponto. Então, o que eu percebo é que as pessoas, quando elas chegam ao consultório, que nós precisamos tratar, existe uma expectativa muito grande de que o remédio resolva tudo, que saia da depressão, saia da ansiedade e que tudo fique maravilhoso, céu azul, todos os dias bons. E isso não é a realidade, né? O preço da gasolina não vai baixar, você não vai mudar as guerras que existem no mundo, os problemas sociais, a violência urbana. Mas você vai ficar melhor. Só que você não pode ficar melhor apenas às custas do remédio. Qual é a sua parte naquilo? Então, às vezes, o que eu vejo muito é uma transferência de responsabilidade. Não, me dê um remédio mágico para que eu fique bem e pronto. Não, mas você continua de luto. Você foi demitido do trabalho, você se separou, você perdeu o seu bebê recém-nascido. Isso é doloroso, nós vamos tratar com medicamento, mas ao mesmo tempo tem que ter uma elaboração. Então, é muito qual é a parte do outro no processo de vida, no processo humano, que as pessoas, o que eu percebo, elas evitam, elas não querem se responsabilizar por si mesmas, né? Então elas transferem para o médico, transferem para o cônjuge, por parceiro, transferem para a escola, transferem para a própria igreja às vezes, para a sociedade. Então assim, a responsabilidade é sempre do outro. Eu estou passando por isso, é culpa de alguém, é uma vitimização, e eu acho que a vitimização é um comportamento infantil também, né? É uma fuga de dizer, não, mas eu sou sujeito, né? O que eu posso fazer com relação a isso? Qual que é o meu papel na minha vida? Qual que é o meu papel no mundo? Eu acho que essa conscientização de si, subjetiva, ela precisa ser estimulada, e ela precisa ser estimulada desde criança, desde pequeno. Então as pessoas precisam se conscientizar de que ser, né, é mais do que existir. Penso, logo existo, sinto, logo sou. Então nós escolhemos o que pensar, mas nós não escolhemos o que sentir. Os sentimentos são aquelas coisas que aparecem, poxa, eu não gostei disso, o que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou lidar com isso? Eu simplesmente coloco para fora e jogo para cima de uma pessoa e agrido. Então, não, é esse trabalho que as pessoas estão evitando. E eu acho que ensinar as pessoas de que esse trabalho é um trabalho de vida, vai ser para sempre, você vai ficar com 80 anos. Tem uma história de um menino que perguntou pro avô, posso dirigir? Você não tem idade para isso. Eu posso viajar de avião sozinho? Você não tem idade para isso. Ele assim, só quando você for maduro. E ele perguntou para o avô, vô, quando é que eu vou ser maduro? E o avô tinha uns 80 e poucos anos, falou assim, meu filho, eu não sei, nunca ninguém viveu tanto. Nós sempre temos aquilo para amadurecer, para aprender. E entendendo que viver é uma caminhada, é importante, você tem o que ensinar, o que aprender, outra pessoa. Então, é esse aprendizado mútuo, em conjunto, de que não posso impor e que o que eu sei está pronto. Eu acho que é essa questão de entender que é uma construção.
Bate-bola rápido agora? Sim. Vamos lá? O uso excessivo das redes sociais, tudo nesse sofrimento mental que a gente está analisando. O uso excessivo das redes sociais, compras compulsivas, jogos online, podem se tornar vícios. E como identificar essa transição entre uso e vício? Definitivamente, com certeza. Prejuízo financeiro, né? Quando as pessoas não conseguem parar, quando elas não têm mais controle sobre aquilo, é o que a gente chama de um comportamento compulsivo. A pessoa faz aquilo ali para aliviar um pouco a tensão, depois sente mal, fica triste por causa do prejuízo que teve, das repercussões, dos problemas, mas depois não consegue e volta. Tem gente que passa o final de semana inteiro nesses jogos, apostas, etc. e tal, e aí chega ao consultório deprimidos e ansiosos, com insônia, porque não tem como pagar, fazer empréstimo para poder pagar as despesas que fizeram com o jogo online. A dignidade humana está ameaçada diante de tantas práticas que a gente tem visto na realidade, que negam a criação, o Criador, a vida como nos foi dada de presente? Sim, com certeza, porque existem coisas que têm valor e não têm preço. As coisas têm preço e os propósitos, a vida tem valor. Então, tudo aquilo que é vivo tem que ter uma atenção, um cuidado e merece um respeito que não se pode comparar a nada. Um boneco, nada pode ser comparado à vida humana. E olhar para o ser humano em cima dessa colocação de que é uma criatura de um Criador, isso faz com que a gente tenha respeito, com que a gente tenha dê o devido valor e não transfira, né, para objetos, para coisas, o valor que o ser humano imanentemente, intrinsecamente tem. Qualquer ser vivo que nasce, ele já é sagrado por natureza. Ele tem uma característica de importância e de valor que, do ponto de vista religioso, né, que se tivesse apenas um ser humano na vida, Jesus teria vindo para morrer por ele. Por um momento, aquela pessoa, do ponto de vista religioso, do ponto de vista social, é preciso resgatar o valor que o ser humano tem e o valor que o próprio ser humano dá para o ser humano. Eu acho que isso é importante. Muito disto está levando esse ser humano atual de hoje a evitar a relação com outro humano e transferir isso para objetos, para coisas, para animais, como a gente está vendo. Mas nada se iguala ao ser humano. Tanto que, como o senhor bem disse agora, Jesus deu a sua vida pelos humanos, não é? Então, isso quer dizer, os humanos estão acima de qualquer outra categorização de criados, daquilo que foi criado. E é isso que a gente pode refletir e contemplar. Né? O humano está acima de qualquer coisa. Valorizemos aquele humano que o próprio Deus valorizou. Né? Se Deus deu valor para o ser humano, quem somos nós para tirar esse valor? Sim, colocar outra coisa no lugar dele. Obrigado, foi um prazer muito grande tê-lo aqui, conhecê-lo também, ouvi-lo e aprender tantas coisas. Obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Valeu. A você também, obrigado. Gostou, né? Eu sei. Esse programa precisa agora ser replicado. E você, por favor, envie-o. A partir de agora já está disponível aqui nas redes sociais da Canção Nova. Já entra, procura aí no YouTube, o programa Além da Notícia. Você já vai achar bem facilmente. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser, na próxima quinta-feira. Grande abraço, até lá, boa noite.